Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta é uma profecia também acerca da vinda do Filho de Deus, do Messias, do Cristo, do nosso Senhor, que ia morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isaías falou isto 700 anos antes de Jesus chegar. Diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ser considerado filho de Deus era apenas uma atribuição dada ao Messias, ao Cristo. Ninguém poderia ter esse título de filho de Deus, senão o próprio Messias, o próprio Cristo. Então aqui no texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Cristo tanto era humano quanto era divino. Em Colossenses 2:9 diz que habitava nele corporalmente toda a plenitude da divindade. O texto diz mais: e o principado está sobre os seus ombros. Essa expressão, principado sobre os seus ombros, era uma expressão para denotar, para dar ênfase ao controle que Deus teria de todas as coisas. Ele teria controle sobre tudo. Então essa expressão, principado sobre os seus ombros, o governo estaria sobre ele, o governo de todas as coisas. Aqui diz mais: e o seu nome será. Aí vem o primeiro: Maravilhoso Conselheiro. Ninguém poderia ser chamado de Maravilhoso Conselheiro, somente o Senhor dos Exércitos. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 28, versículo 29. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então, ser maravilhoso em conselho seria maravilhoso conselheiro. Cristo teve essas qualidades que não poderia ser dado a outra pessoa. Cristo resgatava vidas, Cristo orientava as pessoas, Cristo conduzia as pessoas pelo caminho da verdade e libertava as pessoas do poder das trevas. Então ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro. Diz mais aqui: Deus forte, Deus forte. Ele verdadeiramente é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você observa o livro de João, que é um dos livros que tem como objetivo mostrar a divindade de Cristo, você vai observar que de fato Cristo não era simplesmente um ser humano. Cristo era 100% homem e 100% Deus. De fato, ele é o Deus forte. Foi o único capaz de carregar todos os nossos pecados sobre ele. Ele é o Deus forte, porque ele é um Deus que peleja pelo seu povo. Ele é chamado Senhor dos Exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Então você não serve um Deus pequeno, ele é um Deus grande, poderoso e forte. Aqui diz mais: Pai da eternidade. Quem é capaz de dar eternidade às pessoas? Somente Deus. E ele aqui é chamado de Pai da eternidade. Jesus Cristo disse: quem nele crê tem vida eterna, ou seja, vai viver uma eternidade com Deus. Então ele sim
é o nosso Pai da eternidade, porque dele procede a eternidade. Ele é a origem de todas as coisas. Aqui diz mais: príncipe da paz. Ele não é um ser humano com uma paz passageira, ele é um príncipe e ele vem com a paz que dura eternamente. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então Cristo é a nossa paz, Ele é aquele que dá paz interior a nós. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz aqui, falando sobre Cristo e a paz, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 4 nomes que o profeta Isaías profetiza se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Fique com esta mensagem e tenha um ótimo dia na paz do Senhor dos Exércitos. Amém.